Irmãos, a paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio. Nesses dias eu tenho muito falado com você a respeito das escrituras, a respeito da importância do porquê esse tudo tem que estar nas escrituras, porquê que tem que ser provado, para você entender o porquê que defendemos, para abrir o seu entendimento, para lhe levar a pensar, como eu já cheguei a dizer. Eu já fiz um áudio com 42 passagens, dia desse fiz usando mais passagens e agora mais outro com outra passagem, porque a Bíblia inteira defende isso, a importância de crer naquilo que pode ser provado. Mas por que tem que estar na Bíblia? Por que tem que ser provado? E nós defendemos tem que ter o Evangelho de Jesus Cristo, não é tudo aquilo que eles querem usar para descredibilizar as Escrituras, não. Onde é que tem aqui que tal discípulo jogava bola, Jogar bola não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, tem a ver com pregar a salvação. Nós falamos daquilo que se refere à salvação. É daquilo que os próprios apóstolos, que os próprios profetas do Senhor Jesus Cristo disse que tem que ser examinado, do perigo que tem de nós crer em tudo aquilo que dizem, crer em historinhas que contam. Paulo mesmo nos adverte na passagem que eu li no áudio anterior, que ainda que um anjo venha do céu pregar um evangelho e você examinar nas escrituras e ver que não está de acordo, ele disse, pode vir até do céu o anjo, mas não creia porque este evangelho é maldito. Porque Paulo disse assim, não bate com as palavras de Jesus Cristo, não creia neste evangelho, não creia no evangelho que é pregado por um anjo, ainda que ele venha do céu, se este evangelho contradiz o Senhor, se esse evangelho contradiz o evangelho que já foi deixado, que foi falado, porque embora Paulo não tenha vivido no tempo dos profetas, mas todos falam por o mesmo Espírito que vive desde o princípio. O Espírito, ele leva cada um a falar de acordo. Você pode ver que o que nós defendemos e falamos está de acordo com o que os profetas defendiam, embora nós não vivêssemos no tempo dele, está de acordo com os que os apóstolos defendiam e até o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é um Deus de confusão. Aquilo que ele falou há 1000 anos atrás, hoje, ele continua a defender, ele continua a falar. Aquilo que ele falou uma vez por meio de um profeta, ele falou por meio dos outros profetas, confirmando, Como, por exemplo, ele falou por intermédio do profeta Isaías que Jesus nasceria de uma virgem. Mateus relembra o cumprimento dessa profecia ao dizer para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta. Mas Mateus não viveu no tempo de Isaías. E para você ter ideia, Isaías também não viveu nem no tempo de Jesus, para ver como eles eram levados pelo Espírito a estar de acordo, E Jesus, ele só nasceu, ele veio só depois, 700 anos depois de Isaías, Isaías só chegou a conhecer Jesus por aquilo que o Espírito Santo revelava, Por aquilo que o Espírito Santo mandava ele dizer sem ele nem entender, mas ele falava. E o mesmo que ele foi falado pelos apóstolos, porque o Senhor, ele fala por meio de um e vai comprovando por meio de outro, E falando do anjo, Paulo também diz assim, ainda que ele mesmo que disse ter sido constituído apóstolo, doutor dos gentios pelo Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, ainda que eu, lá em Gálatas, a igreja de Galácia, ainda que eu venha pregar a vocês um evangelho e vocês veem que não está de acordo com o que já foi dito, com o que foi defendido pelos profetas, porque eles defendem, eles estão juntos no mesmo pensamento, porque são levados por o mesmo Espírito Santo, Então, se vocês comparar e ver que não está de acordo, ainda que seja eu, Paulo, falando, não creiais neste evangelho que seja pregado por mim,
né? Porque se não bate com as palavras do Senhor Jesus, com o que já foi dito, com o que foi comprovado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, considerar esse evangelho anátema, né? Maldito, para você ver como Paulo dizia isso, né? Não creiais em todo o evangelho, como João disse também, e eu já cheguei a falar, não creiais em todo o Espírito, não. Provai primeiro e sabei se é de Deus ou se não é. O mesmo acontece com o evangelho, né? Comparai, como Jesus disse, examinai, né, as escrituras. Vê se pode ser provado. E quando der prova, vê se as provas estão de acordo, porque elas têm que estar. Como eu vou agora lhe provar, né? Mais uma vez o apóstolo São Paulo, ele dizendo isso, né? Ele falando a Timóteo sobre ele não ir além e não crer em tudo o que dizem, como muitos dizem, não. Nós devemos crer, não está na Bíblia, mas devemos crer, né? Aí é se deixar levar. Aí não é fazer o que Paulo disse, examinais e não creiais se não estiver de acordo, né? É fazer o contrário do que ele ensinou, né? É rejeitar algo que foi deixado, algo que foi comprovado pelos profetas, pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo, né? Para poder crer naquilo que não foi provado. E que quando você bate de frente ali com o evangelho deixado por eles três, né, que eu sempre falo, começando com os profetas, Jesus e os apóstolos, você vê que não bate, né? Aí eu pergunto, em quem mais devemos confiar, né? É num grupo de milhares de pessoas que o próprio Deus faz parte que defendeu aquilo ali, ou é crer naquilo, né, que é condenado pelos profetas no Antigo Testamento, pelo próprio Deus de Israel, pelos apóstolos do Novo Testamento, pelo próprio Deus que é o Senhor Jesus Cristo? Daí você já conclui, né, que não faz sentido. Paulo escrevendo a Timóteo, né, e primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 até o 7, né, para você ver, eu sempre mostro nas escrituras, né, sempre mostro, porque temos que mostrar, temos que provar, né, eu vou conversar mais sobre isso com você, bora ler a passagem. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que ele chamava de meu filho, né, meu filho amado, meu filho em Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então Paulo começa a advertir Timóteo, né? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, e nem se dê a fábulas e a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que se desviando alguns se entregaram às contendas, querendo ser doutores da lei e não entenderam nem o que dizem, nem o que afirmam, né? Como você pode ver, Paulo está dizendo, Timóteo, eu te pedi para advertir que não pregue outra doutrina, além da que eu já te disse que era para ser dito, né? Que não se deixe levar por fábulas, não creias naquilo que nós não dissemos. Não se deixais levar por fábula, eu te roguei, né? Colocando o Timóteo ali como responsável, né? Por entregar a palavra às pessoas, de não crer naquilo que não pode ser provado, naquilo que vai contrário ao que já foi dito.
né? Nem se der a fábula, há genealogias intermináveis. Não se deixa levar por fábulas. Fábulas que não curam, que não libertam, que não salvam, que não passam simplesmente de historinhas para boi dormir, né? É mais ou menos isso que Paulo está falando. Como esses evangelhos que tem por aí hoje, são tantas fábulas, é tanta fantasia, né? Mas o poder de Deus em transformar o ser humano que é bom, você não vê. Né? Por quê? Porque a pessoa ouve a palavra ali, quando é com pouco já está fazendo aquilo que é abominável a Deus. Por quê? Porque são fábulas. Né? Fábula não cura, não liberta, não salva, porque o que cura, o que liberta, o que salva é o Evangelho. Por isso Paulo estava advertindo a Timóteo: não pregais outra doutrina, não se deixar levar por fábula, antes pregai a que já foi deixada. Né? E ele diz no verso 6 que alguns se desviaram, né? Ficaram contendendo, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem aquilo que dizem, nem tampouco podendo provar, né? Como muitos fazem, pregam algo ali, um evangelho que não existe, contendo, querem porque querem estar certo, sem nem ao menos provar aquilo que está dizendo, né? E querendo estar com a razão, sendo que nós provamos e eles não. Né? Aí Paulo diz, querendo ser doutor daquilo que dizem, que não entendem nem o que dizem e nem tampouco podem provar o que dizem. Por quê? Porque quando você pede prova, eles não provam. Né? Como que você quer chegar para alguém e convencer alguém de algo se quando ele pede as provas você não tem? Né? Como? Eu pergunto como? Não tem como. Eles dizem para você que não precisa de prova. Não precisa dessa coisa de prova. Mas você vê o quanto eles te deixam cegos de entendimento. Irmãos, presta atenção. Nós vivemos em uma terra que isso tudo é passageiro. Mas que você hoje em dia não faz nada se não tiver como provar. Se não tiver provas. Né? E é porque é passageiro, é porque passa. Que dirá o reino do céu não precisará de provas. Que dirá aquilo não precisa ser aprovado primeiro. Para saber se é porta larga ou se é porta estreita. Para saber se é evangelho de Deus ou se não é. Porque João disse, provai os espíritos. Para ver se é de Deus ou se não é. Né? Por quê? Porque haveria os que diriam que é de Deus. Né? Pregando coisas que não podem provar. Era nesse sentido que João falava, né? Provai, vede, comparai, pedi as provas, né? Pronto, eu vou provar para você. Hoje em dia, nós não podemos fazer nada sem prova, né? Você sabe que hoje, devido às novas leis, se você for a uma farmácia comprar um remédio sem receita, o que acontece? Você não leva. Por quê? Porque hoje em dia é proibido vender sem receita, porque a receita ela é o comprovante que o médico passou. Ela é o quê? Ela é a prova de que o médico passou. Né? Tanto que é um perigo. Né? A farmácia, um boteco que ele vende sem a receita é crime. Se for descoberto, né? Pode ser preso porque é crime, porque a receita é a prova, como você pode ver, né? Algo tão simples, mas que você não leva para casa, embora tendo dinheiro, se você não tiver a receita, né? Se for numa farmácia que segue as leis, você não sai de lá com o remédio se você não tiver a receita, porque a receita é a prova, ele lhe pede a prova de que o médico passou. Para quando acontecer algo, eles não se responsabilizem por aquilo, mas o médico que o passou. Né? Outra coisa, objeto. Para você comprar um objeto, você também hoje deve sempre exigir o comprovante, né, de pagamento de compra. Por quê? Porque em muitos casos de roubo, em muitas coisas que você às vezes acusado de algo, ou quando você precisa viajar, você tem que ter ali o comprovante, né? Para saber que é seu, que não foi furtado, né? E se você não tiver, você fica sem o objeto e ainda com a sua dignidade suja,
porque não conseguiu provar, porque também é necessário as provas, né? Hoje em dia, você não pode fazer nada numa conta ou receber dinheiro se você não levar a identidade, o documento com foto, porque é a prova de que é você, né? De que está comprovando ali, né? Pode até mandar outra pessoa receber, levando a senha e outro documento, mas se não tiver foto, não é aceitado, porque hoje em dia é a prova, né, de que você mandou ou de que é você. Para você ver tudo, precisa de prova e a palavra do Senhor não precisa, né? E se você não tiver essas provas aqui, não tem como você fazer nada, não tem como você provar, né? Como que você vai provar? E se não tem como provar o que não pode ser provado, né? Como provar o que não pode ser provado? As pessoas ensinam você o evangelho, que quando você vai ali responder algo que alguém lhe pergunta, você procura e vê que não tem como provar, né? Se a pessoa que conversa com você está falando, está provando para você o que está dizendo e você não crê, como que você quer que ela creia naquilo que você está dizendo se você nem provar não prova? Se a pessoa está provando você não crê, que dirá o outro que não tem prova vai crer, né? Não vai crer, não tem como crer. Como provar aquilo que não pode ser provado? Como que eu vou perguntar algo a você e você me mostrar provas se não existe provas, né? Ele diz que não precisa, né? Chegue para essas pessoas que lhe ensina isso e mande eles ir comprar um remédio sem receita, né? Mande eles ir comprar um objeto sem receber o comprovante, né? Mande eles ir por uma causa na justiça sem levar advogado ou testemunho. Mande eles ir resolver algo na conta sem levar a identidade, que eles vão dizer que você está ficando doido, né? Por quê? Porque a prova, eu tenho que ter a prova, né? Aí você pergunta assim, quer dizer que para as coisas da terra eu tenho que ter prova, mas para a palavra de Deus eu não preciso ter prova, é isso mesmo? E como é que eu vou provar também? Pergunte, diga isso. Como é que eu vou provar? Você que me ensina esse evangelho que não pode ser provado. Quando alguém chegar para me perguntar onde é que está escrito algo que não existe nem nos 73 livros da minha Bíblia, o que é que eu vou dizer? Né? Como é que eu vou provar? E se eu não posso provar, como é que vai crer naquilo que eu estou dizendo? Chegue para essas pessoas e pergunte isso, né? Daí você já conclui que não tem lógica, não tem raciocínio nisso aí, né? Não tem. Porque eles mesmos, tudo que eles vão fazer, eles levam a prova, porque é necessário. Eles reconhecem que é necessário, né? Não tem como provar se não tem prova, né? Então, como é que vai dar certo, né? E eu pergunto a você qual é o mais seguro. É crer naquilo que é provado e eu posso defender e provar, mostrar, né, onde está? Ou é crer naquilo que não pode ser provado e defender aquilo que não tem provas, né? Como crer, então, naquilo que não pode ser provado? Se você não dá provas, né? Como que você quer que a justiça creia que você é inocente se você não leva um advogado e testemunho para comprovar que você é? Daí você diz assim, eu jamais vou sem levar um advogado, um testemunho, porque é necessário, né? Pois o Senhor diz que a palavra dele também tem que ser examinada, né? Os apóstolos diziam examinar as escrituras, não ir além, não seguir fábulas. Não crer no evangelho que não bate com o de Jesus, ainda que um anjo venha do céu pregar, né? Porque a palavra que está acima não é de apóstolo, como Paulo disse, não é de anjo, não é de criatura, é de Deus. Se a palavra de alguém é confrontada com a de Deus e não bate, devemos ficar com a palavra do homem ou com a de Deus? Né? Devemos ficar com a de Deus, claro. Por quê? Porque o homem ele mente, o homem ele engana, mas Deus não. Deus não é homem para que minta, Deus ele não nos engana. O homem promete que vai fazer isso, aquilo e não faz nada. Deus, quando ele promete, pode passar o tanto de tempo que for, mas ele cumpre. Ele prometeu a Abraão que ainda na sua velhice, mesmo Sara sendo velha, mesmo Sara sendo estéril,
O Senhor disse a Abraão, tu vai ser pai de um filho. Demorou, Abraão esperou, perdeu a paciência, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, porque o que o Senhor promete, Ele cumpre, né? Ele prova. Como dizia o salmista, a palavra do Senhor, ela é provada e ela é o escudo para os que confiam nela. Né? Ela é provada porque ela é falada por meio de um e é defendida por outro. Se você for comparar o Antigo Testamento com o Novo, você vai ver que tudo que os apóstolos defendem e falam é o mesmo que foi defendido e falado pelos profetas, embora eles não se conhecessem, não vivessem na mesma época. Porque, como eu já falei, quando o Senhor fala, quando é o Senhor que move, quando é o Senhor que faz, né? Ele leva tudo a se encaixar, né? Ele sempre comprova. Ele sempre comprova aquilo que ele diz. Nunca fica só num provando. É 2, é 3, é milhares. Falando a mesma língua, defendendo o mesmo evangelho. Né? Observe que embora as igrejas sejam tão divididas, que é algo que eu não concordo, mas eles pregam o evangelho que é o mesmo. Né? Elas todas pregam um evangelho que bate, que é de acordo. Elas todas pregam o evangelho que Jesus Cristo é o Salvador. Né? Que Jesus Cristo é o único advogado, é o único mediador. Você pode ver que a placa da igreja é diferente, os irmãos se vestem diferente, mas o evangelho que é defendido é o mesmo. E da mesma forma que nós provamos, eles também provam, porque defendem o mesmo que nós defendemos, que está escrito na palavra. Né? Então, se você defende algo, que você tem uma Bíblia que tem 73 livros, e ele diz que não precisa provar, e eu chegar para você e lhe fazer uma pergunta e você responder, e eu dizer assim, mas eu creio nas Escrituras, eu quero ver a resposta nas Escrituras, e você saber que não tem, né? Você vai me dizer o quê? Não, eu tenho uma Bíblia com 73 livros, mas não tem o que eu estou falando aqui. E aí o que é que eu vou dizer para você? Né? E como é que eu vou crer? Como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Se eu estou conversando com você, eu estou lhe mostrando na sua própria Bíblia que o que eu defendo está nela e você não crê, como que você quer que eu creia naquilo que você não prova? Né? Se eu mostrar as provas e você não crê no que eu digo, embora eu mostre os profetas, os apóstolos de Jesus, sempre como que você quer que eu creia naquilo que você disse, se você não me dá provas para me crer? Né? É como você ir a uma farmácia e ficar discutindo ali com o farmacêutico, ele pedindo a receita, né? Para saber se passou o remédio, se o médico passou, e você não, ele passou, e o farmacêutico, por me mostrar a receita, que a prova, não precisa, ele passou, ou seja, não tem provas, né? E ele não vai vender. Se ele seguir a lei, ele não vai vender. Por quê? Porque tem que ter a prova. Como você pode ver. Quando eu comecei a aprender, quando eu procurei um pastor, conversei com ele, que até hoje eu não conheço ele, há 2 anos atrás, há 2 anos eu me converti ao Senhor, foi pelo celular. O que eu achei mais interessante, o que eu achei mais impressionante, era que tudo o que eu perguntava, ele não respondia com palavras que vinham dele, eu acho que é assim, não. Ele botava lá o livro, o capítulo, o versículo, tá aí a resposta. Agora você olhe na sua Bíblia para ver se tem, né? E creia no que está escrito nela. Essa história dele dizer que o pastor diz que a gente tem que crer no que ele diz é mentira. Porque o pastor, ele me ensinou algo que nessa minha caminhada de 2 anos eu levo comigo. Ele disse assim, nunca creia naquilo que não pode ser provado. Nunca creia naquilo que quando você pedir provas, né, não tem provas e não bate, né? Ele sempre dizia, veja se o que eu falei aqui, se o que eu coloquei está de acordo com a sua Bíblia, né? Creia no que ela diz. Não creia no que eu digo, creia no que ela diz, né? Que ele diz que a gente tem que crer nele. Não, eu nunca disse isso. Né? E o que eu me maravilhava é que tudo que eu perguntava a ele, porque eu tinha muita dúvida na época,
ele respondia e me mostrava que estava escrito na minha própria Bíblia, que eu tinha em casa, eu ainda católica. E eu me surpreendia, né? Porque eram palavras que ele não precisava nem usar as palavras dele. Botava lá, colocava lá o livro, o capítulo, o versículo, eu ia lá, estava lá a resposta. E eu ficava maravilhada com isso. E eu aprendi a não crer naquilo que não se tem prova, né? A não crer naquilo que não bate com o que o Senhor Jesus disse. Como certa vez um amigo me perguntou, você crê em tudo que o seu pastor diz? Eu falei, depende. Não é porque o pastor é pastor que eu vou crer em tudo que ele diz. Depende do que ele diz. Se o que ele diz estiver de acordo com as escrituras eu conhecendo, então eu acredito. Se não estiver de acordo, então eu não creio, né? Porque se o que ele falar, os profetas, os apóstolos de Jesus desmentir, eu prefiro ficar com os profetas, com os apóstolos de Jesus. Eu não creio naquilo que ele disse. Foi isso que eu disse, eu não creio. Eu creio se estiver de acordo. Por quê? Porque os profetas nos ensinam isso, né? Os apóstolos, como Paulo mesmo, eu acabei de ler aqui, né? Exortando Timóteo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele dava provas quando ele pregava. Ele dizia que estava escrito. Ele lia como ele leu a escritura do profeta Isaías, né? E o que ele falava, embora algumas passagens ele não tenha dito está escrito em tal lugar, mas se você for ver lá no Antigo Testamento, o que o Senhor defendeu, o que os apóstolos defendeu, saiu da boca de muitos profetas, né? Porque o Espírito que levou eles a falar foi o mesmo, né? Estava de acordo. Então você tem que crer naquilo que é provado, né? Naquilo que você pode procurar nos 73 livros da sua Bíblia que tem prova. Você pode crer. Mas como crer naquilo que você tem uma Bíblia com 73 livros e não tem aquilo que você defende? Aí o que é que você vai dizer quando alguém lhe perguntar, e para que você tem uma Bíblia com 73 livros? Se o evangelho que você prega não tem na Bíblia, para que você quer ela? É só de enfeite? Porque você não usa. E porque o que você defende está nela, né? E se nem tudo está nela, então nem precisa usar. E aí, o que você vai dizer? Você vai ficar pensando, como é que pode, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, eu aprendi isso. E eu sou grata, eu creio naquilo que é na Bíblia, né? Eu creio naquilo que as escrituras dizem. Qualquer irmão da igreja que ele vai pregar ali, que ele fala algo, que ele erra num pontinho só, eu desconsidero aquilo que ele falou, eu não vou crer, né? Por quê? Porque se eu conheço a escritura e vejo que ele está de acordo, eu desconsidero e faço da maneira como o Senhor nos ensina, porque é mais seguro pegar os conselhos de Deus, seguir o caminho que Deus nos deu para seguir, confiar em Deus, do que seguir caminhos que o homem nos dá. Muitas vezes o atalho que alguém manda você ir para você chegar mais rápido é uma emboscada. Muitas vezes a verdade que alguém diz contar para você é mentira, né? Muitas vezes aquela amizade do coração é falsa, mas com Deus não há mentira, irmão. Com Deus não há falsidade. O nosso Deus não é um Deus de duas caras. O nosso Deus não é um Deus que fica falando de nós nas calçadas, não. O nosso Deus, ele é um Deus que quando ele quer falar, ele bate de frente com a gente, ele fala, né? Quando ele quer meter o chicote no couro da gente, ele mete mesmo. Quando ele quer mandar um recado, ele manda. E ele diz, é pra tu mesmo. Quando ele quer mandar a gente criar vergonha na cara, ele manda o recado é bem direitinho. Ele diz que é ele entrega ali, fala por meio de alguém, mas ele fala, é eu mesmo que estou falando, né? Esse é o nosso Deus, é um Deus que nós podemos confiar nele. É um Deus que mesmo ele sendo homem, quando pisou essa terra, ele não deixava os escribas, os fariseus, os saduceus, né, e os doutores da lei virar as costas para chamar ele de víbora e de sepulcro calhado. Não, o Senhor chamava era na frente deles. O Senhor dizia, vós sois um bando de víbora, de sepulcro calhado, era na cara deles, para eles mudar, porque o nosso Deus, ele não é falso. Nós podemos confiar no nosso Deus. Podemos e devemos, né?
Porque não existe pai mais maravilhoso do que o nosso Deus. Nenhuma mãe no mundo, por mais boa que ela seja, ela não se compara, não chega nem perto do nosso Deus, né? Porque o amor de Deus vai além do amor de um pai, do amor de uma mãe. O nosso Deus, ele é maravilhoso, misericordioso, tanto que as Escrituras dizem que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, porque ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Porque o Senhor nos repreende, mas o Senhor não é o mundo que só olha os nossos defeitos, ele olha as nossas qualidades. O mundo diz assim, olha, tu é assim, assim. Nunca aponta as suas qualidades, só os seus defeitos, mas Deus, ele aponta os dois. Né? Ele aponta as qualidades para você se alegrar e ele aponta os defeitos para te ajudar a mudar. Né? Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que nesses 2 anos tem me transformado em uma pessoa, como os nossos irmãos costumam dizer, que se olha no espelho e não se reconhece mais. Como é que pode, né? O Senhor fazer em 2 anos aquilo que não foi feito em 23 anos, em tantos anos. É isso que nossos irmãos dizem, como é que pode? Eu era assim e hoje eu sei desse jeito, tão diferente, eu não me reconheço mais, né? Porque o Senhor nos muda. O Senhor conhece o nosso coração, né? Então é isso aí. É mais seguro crer naquilo que pode ser provado. Por quê? Porque você tendo as provas, você pode provar. Você ir na farmácia comprar o remédio com a receita, você vai trazer, não vai dar problema. Você comprando um objeto, tendo ali a nota fiscal para quando precisar, não vai dar problema, vai ser mais fácil. Você vai ter certeza que está fazendo a coisa certa. Por isso a palavra do Senhor tem que ser provada, para a gente ter certeza que estamos andando no caminho certo, que está de acordo. Né? Porque você está vendo ali a prova de um falando, no caso eu, e de um outro confirmando, no caso um profeta, um apóstolo, Jesus. Você está diante do testemunho de tantos, ao invés de estar diante do testemunho de um só que não prova. Né? É isso que eu tento dizer para você, que é mais seguro você crer naquilo que é provado. Né? Porque quando pedir prova, você vai poder dar. Né? Eu me alegro por poder provar tudo aquilo que digo, tudo aquilo que eu defendo. Tanto se comentar algo, fazer uma pergunta aí no áudio, em qualquer lugar, e perguntar onde está escrito, eu vou lhe mostrar. Porque se é algo que eu creio e eu defendo, vai estar na escritura, porque eu defendo ela. E se está, eu vou poder lhe mostrar. Eu vou poder lhe provar. Né? E você vai ver a prova. Mas e se eu não puder? Como que você vai crer em mim? Né? Você vai dizer, você é uma mentirosa, porque como é que você quer que eu creia naquilo que você não prova? Porque tem que ter prova, né? Tudo no mundo hoje em dia tem que ter prova. E a palavra do Senhor principalmente. Porque o mundo é passageiro, né? Mas o céu é eterno. E se precisamos provar aqui na terra as coisas que nós vamos partir e não vamos levar, que dirá, não temos que provar, irmão, aquilo que é eterno. Né? Pensa bem, não faz sentido. Eu não fico feliz. Eu não fico feliz quando eu converso com alguém e peço provas. Eu peço porque eu sei que não tem, mas eu não fico feliz. Eu peço para ver se Deus abre o seu entendimento e você vê que não pode provar. Mas eu fico triste de ver os irmãos defendendo algo que não pode nem sequer provar, mas crê simplesmente porque fala e ensina. Né? Tento ajudar, faço minha parte, oro. Mas operar, né, o milagre, a cura, a libertação, salvar, convencer, isso só o nosso Deus pode fazer. Desde que você também queira, né? Desde que você busque o Senhor, ore ao Senhor, peça direcionamento, né? Pergunte ao Senhor onde está a verdade, qual o certo, Ele vai responder, né? E crê. Quando você quiser saber de algo, não pergunte a pastor, não pergunte a padre, não pergunte a missionário, a papa não. Faz como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está no céu, pergunta, que ele vai te responder. E a resposta, se é sim, se é não, como é que é, você crê nela, porque Ele sabe todas as coisas, né? É um Deus maravilhoso, né? Que nós podemos confiar.
É um Deus que Ele não virá nos pôr no caminho do mal, não. Sempre nos dá conselho para o bem. É por isso que você deve buscar mais o conselho dEle, buscar mais a Ele, né? Entregar a sua vida a Ele, conversar mais com Ele, desabafar com Ele, pedir ajuda a Ele, né? Porque Ele vai estar lá sempre que você precisar para conversar, para te levantar, para te dar força e tantas coisas que o Senhor quer dar, mas às vezes não dá porque você não quer receber, né? Então queira receber do Senhor, porque o Senhor tem muito amor a dar, muito milagres a fazer, mas as pessoas muitas vezes não ligam para Ele, não querem, né? Então queira ser transformado, queira ser mudado, né? Queira crer naquilo que pode ser provado e queira provar aquilo que você disse para poder ter mais confiança, né? Então, irmão, medita aí, né, nessa mensagem. Que a paz do Senhor esteja com todos, né? Agora e para sempre. Amém.